Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu sou Rogério Tacitani, estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje nós vamos falar sobre revisão do regulamento e convenção de condomínio. É um assunto importante que tem muitas implicações jurídicas, temos duas advogadas aqui, experts no assunto, mas vou passar para o Carlos começar. Não. Eu só quero fazer um comentário antes dele começar. Sempre, tadinho! Quando a convenção e o regulamento precisam ser respeitados, se existem regras nesses dois em que não seja possível ser respeitado, precisa ser mudado. Aí começa. Ela já fez a abertura com o ponto principal. Mas então deixa eu adicionar o que você acabou de falar, Priscila. Certamente esse é um ponto extremamente importante na vida condominial, importante para todo mundo e em especial para os moradores, né? São dois documentos que definem as regras do condomínio e todos eles têm que estar subordinados àquilo que está previsto em Código Civil. Sendo assim, é essencial que a convenção e o regulamento interno, apesar de serem documentos distintos, e a gente já vai explicar por que isso, é extremamente essencial que as pessoas tenham conhecimento desse documento, tá? Por quê? Nem o síndico, nem o corpo diretivo tem o poder de criar normas. As normas são todas estabelecidas nesses documentos e são aprovadas em assembleia. Uhum. Então, se você que é condômino e acha que o síndico ou o corpo diretivo poderiam dar um jeitinho, não. Ou que está te perseguindo. Ou que estão te perseguindo, também não. Tudo que você pode e o que não pode fazer está lá previsto. Então, eu entendo que as pessoas, eu falo isso porque eu acho que é meio que lugar comum na nossa vida de síndicos, né? Impressionante como as pessoas, muitas das vezes, elas esquecem que o síndico e o corpo diretivo estão atrelados às normas, da mesma forma que os moradores, e eles não criam. Eu uma vez fiz esse esclarecimento numa assembleia quando alguns moradores começaram a reclamar de advertência, não sei o que e tal. Assim, pessoal, nós não temos poder para alterar as regras, né? Se alguém entender que alguma regra no regulamento interno precisa ser alterada, sem problemas, vamos propor isso, vamos chamar a Assembleia para tratar do assunto. Só não dá para acharem que a regra existe e a gente tem que fechar os olhos. Porque ou mudar na canetada. Ou mudar na canetada, né? Então eu vou deixar a parte mais jurídica para as duas advogadas, para a Priscila e para a Vanessa, mas eu coloco isso porque é bastante chato para nós, como síndicos, muitas das vezes passarmos pelos vilões, né, do condomínio, porque a gente, na verdade, está aplicando aquilo que está no regulamento. Na verdade, interno. você não pode mudar e você tem o dever de cumprir, Exatamente. né? É pior não, né? É mais forte do que não poder mudar. E né? Aqui, antes de passar a palavra para vocês, meninas, eu gostaria de fazer um alerta para os síndicos, sejam eles orgânicos, moradores ou síndicos profissionais. Você não pode, não deve, não cometa o erro de aplicar as regras para alguns moradores e para outros não, porque são pessoas mais próximas, mais amigas, que frequentam a sua casa. Isso é a coisa pior do mundo, porque você perde a força com os dois lados. Você perde a sua credibilidade, perde a sua... A regra não tem aplicação seletiva. Ser um bom síndico não é ser um síndico bom, né? É isso aí. O importante verificar, a primeira coisa, não é nem a questão do regulamento interno nesse primeiro momento, mas a convenção. A convenção é a cartilha máxima, né, de qualquer condomínio. E o regulamento interno, ele já, como o próprio nome já diz, né, ele é um acessório, a convenção que vai regulamentar. É o código de conduta de boa vizinhança, de harmonia dentro daquele condomínio. Então, a convenção é que vai trazer, né, o quórum, por exemplo, de alteração
do próprio documento. Não é? Então, quem é que vai decidir, quem é que vai definir, quem é que vai trazer essas considerações de como vai acontecer esta alteração? O próprio documento. O próprio documento que será alterado. Existem quórums de aprovação ali que, para modificação, ele é unânime. Será que vale a pena tentar modificar questões onde tem unanimidade? Depende, muito bem. Por quê? Porque existem, por exemplo, condomínios pequenininhos que você consegue resolver uma questão de mudança, de convenção e de regulamento facilmente. E outros condomínios que você praticamente não consegue. Praticamente não consegue, não é não consegue, não conseguir, eu né? acho importante focar nesse assunto que você está falando, porque eu já ouvi muito, e vocês duas como advogadas, e o Carlos também como síndico praticante, como síndico profissional, deve ter ouvido muito, estar explicitamente expresso no documento que necessita de aprovação por unanimidade, e você ouve assim, mas com 3/4 passa, com 2/3 passa. Não, 3/4 não, 2/3 passa. Falácia, gente, né? Passa. Só que tá É o certo? correto? Não. Passa. Você pode aprovar por maioria simples, mas Muita tá coisa. certo? Não. Não só não tá certo, é ilegal. É legal, Sim. Porque você não tá cumprindo aquilo que tá Isso, determinado. Eu vejo muitos condomínios, por exemplo, na aprovação de obras, onde se exige, né? Porque tem gente que não sabe o que é obra voluptuária, obra útil, obra necessária, não sabe nem às vezes que tem convenção. O cara cai de paraquedas ali e fala, onde é que tá escrito isso? Olha, na legislação tem, e normalmente as convenções copiam o que está ali na legislação no que tange essas questões de quórum, mas tá lá, tá escrito no documento, não foi uma criação, né? Embora nós sejamos bastante inteligentes e temos uma imaginação assim bastante fértil, não é uma questão de invencionismo. Está escrito, está lá, como você colocou, expresso no documento. Então, o primeiro passo para verificar qual é o quórum para determinadas situações. Hoje nós temos escritórios de advocacia especializados nas questões condominiais e que eu entendo que são os profissionais mais habilitados a começar o trabalho, porque é um trabalhão, por sinal, de estudo para a alteração, a atualização da convenção e do regulamento interno. Regulamento interno, por que eu coloquei ele como segundo plano, como acessório? Porque tem regulamento interno que você consegue, por maioria simples, numa assembleia, aprovar, modificar, alterar, não é? E tem regulamentos internos, que eu tenho um condomínio, inclusive, que é assim, que tem que ter 2/3 para alterar aquele regulamento interno. E tem itens do regulamento. Eu já vi convenção, Sim. desculpa te interromper. Tem convenção que já traz itens do regulamento interno. Sim. Então, Aí eles mesmos, na própria convenção, eles colocam. A última que eu li tava aqui para modificar a convenção, era 2/3, mas a parte do regulamento interno, eu não lembro o capítulo, era mais. Mas se isso não Sim. tiver Tem que estar expresso, para mudar aquelas Tem que ser regras, por tem que ser 2/3. por 2/3. Então é importante fazer esse estudo preliminar, porque não existe receita de bolo. Como a gente bem coloca o tempo todo aqui, cada condomínio tem o seu DNA, cada condomínio tem a sua legislação própria. Quando a gente fala em legislação própria, leia-se convenção, regulamento interno, as decisões, até que a gente fala, não é o caso aqui, mas as decisões das assembleias. Porque no meu condomínio do meu irmão é assim, no da minha mãe é assim. No condomínio deles pode ser o que for, no Ou seu quando é assim. você escuta do corpo diretivo, aqui no X é assim. Não é assim. Sim, era assim. Você pode dizer que era assim. Exatamente. Né? Assim. Então, o primeiro passo é contratar um escritório decente, especializado nestas questões condominiais, até para o trabalho ser menor. Pois Posso não? fazer Pode, você pode. Você, Só dessa vez. Só dessa vez. Você não vai no ortopedista operar o coração. Para bom entendedor, meia palavra basta. Porque às vezes tem gente que vai. Ultimamente eu tenho pensado sobre isso. Ultimamente eu tenho pensado que tem gente que vai. O pessoal sim, vai. viu? Depende do interesse, né? Que nem quem faz botox no dentista. Enfim, cada um, Não, né? não, gente, mas para mexer em convenção, para mexer no regulamento,
vá em um especialista. É importante, até porque senão vai ser muito retrabalho, né? Eu vejo, infelizmente, escritórios que não entendem dessa área, mas querem cuidar, e aí traz um retrabalho, depois tem que ser olhado por um especialista. Então, procurem um especialista que trate dessas questões. Também não são todos os escritórios que cuidam disso, porque dá trabalho, é moroso e não é barato, né? Porque efetivamente são várias horas debruçadas ali nas questões. Muito detalhado, de legais, então... Não, e a redação também, ela não você tem que deixar muito claro. Às vezes uma vírgula fora do lugar muda toda... O profissional, ele tem que ser um novo legislador ali, vamos colocar como analogia. Então, procurar essas questões, procurar essa questão do quórum, procurar engajar os moradores para essa alteração, porque muitas vezes é o anseio de alguns moradores e não é de uma maioria. Às vezes é o anseio do síndico, mas também não é dos moradores. É o anseio do corpo diretivo e os moradores não estão engajados. Então tem que ter primeiro um trabalho de conscientização dessas questões, um trabalho inclusive preliminar do que é que se propõe a modificar e os motivos de se propor a modificar. Tem um condomínio que eu advoguei no passado, que ele já tinha mais de 40 anos de existência. A convenção, ela era escrita à mão, né? Não era nem datilografia. Eu ia pedir para vocês falarem disso, dessa relação também com a relação à mudança da Constituição que aconteceu. Sim. E a mudança do Código Civil. Sim, tiveram muitas alterações em 40 anos, pensem. Escrita à mão, às vezes a pessoa não conseguia nem entender o que estava escrito ali. Então, são condomínios até menores, né? Não são condomínios muito grandes. Naquela época não se faziam condomínios grandes, né? Eram, por exemplo, condomínios de uma única torre, 10 unidades, às vezes 20, às vezes menos, inclusive. É mais fácil alterar? Consideravelmente, né? Mudando a especificação total do condomínio, por exemplo, tem que ter unanimidade, que às vezes sempre tem um do contra, né? Maurício de Souza já colocou lá um personagem do contra, né? Sempre tem um, desde que o mundo é mundo. Mas verificar as particularidades. Porque, vejam, 40 anos, nós tivemos várias alterações legislativas. O próprio Código Civil de 16 para 2002. Em 88, então, a própria Constituição. Exatamente. Então, tem que ter essas peculiaridades verificadas, atingidas, mas o principal, tem que ter uma reunião preliminar com os moradores e verificar se os motivos e quais são essas modificações que se pretende. E é claro, se vai fazer uma modificação onde vai 2/3, já seja revisto todo o documento, né? Sim. Eu acho interessante até colocar uma metodologia que a gente usa. Modificação de convenção a gente conseguiu fazer uma vez só, né? E a modificação de regulamento interno a gente já fez algumas vezes. Como a gente costuma fazer hoje, as pessoas não têm tempo, né? Então, em uma assembleia, a gente apresenta o documento e deixa aberta os palpites, vamos dizer assim. As sugestões, desculpa, me fugiu a palavra. Mas deixa as sugestões abertas por 3 meses. Depois desses 3 meses, essas sugestões são compiladas, são avaliadas pelo jurídico, porque eu não posso querer colocar na convenção, eu posso matar o palmeirense. Né? Não posso. É uma coisa juridicamente... Não, e é juridicamente impossível. Então, é contra a lei. Contra a Constituição. Eu não posso colocar. Então, essas sugestões são avaliadas. Depois da avaliação, os pontos polêmicos são discutidos em assembleia. E aí sim são votados. É assim que a gente tem feito tanto a implantação quanto a modificação de regulamento interno. Eu posso só pedir para uma de vocês falar a respeito, que vocês têm mais preparo e mais qualificação para isso. Não, falar sobre a hierarquia das leis no condomínio, que isso vem lá da Constituição Federal, passa pelo Código Civil e quando existe confronto, eu acho que é importante o nosso público saber. Assim, falando em hierarquia das leis, é importante falar realmente, a gente vai lembrar agora dos princípios gerais de direito, né? Introdução ao estudo de direito. Essa parte eu aprendi na faculdade de administração. É imprescindível, né? Primeiro, a Constituição é a lei fundamental do Estado. A caixinha em cima. Então começa lá em cima, né? A Constituição é a base, é a lei fundamental. Tudo ali é a lei fundamental. Então, tudo que vem abaixo da Constituição são
são leis, normas infraconstitucionais. Então, vem as legislações, vem efetivamente os decretos, legislação, assim, os códigos, o Código Civil, no caso aqui para condomínios, Código de Processo. Aí entram todas as matérias atinentes a todas as esferas do nosso país, né? Então, entra todas as matérias. A gente tá falando aqui em condomínios, vamos falar em condomínios. Mas, assim, primeiro é a Constituição. Depois, efetivamente, entra o Código Civil, falando aqui em condomínios. As leis esparsas, as leis efetivamente ligadas, atinentes a isso também, desde que elas não tenham sido revogadas, elas que estejam Lei ativas. 4591. Exatamente, naquilo que não foi revogado. Não é advogado, mas tem memória. Ó. Tá vendo? Eu não sou advogado, mas eu sou um curioso jurídico. Você é mesmo, Carlos. E assim, aí entram decretos, entram normas, enfim, até chegar na questão da convenção, não é? Que é a cartilha que rege a vida dos moradores dos condomínios. E, obviamente, como a gente falou, o regulamento interno, quando ele já não está diretamente ligado na convenção, ele entra como um acessório por conta da efetividade de mudança, até da facilidade de mudança, tirando aqueles casos onde temos quórum qualificado, né? Quando já tem um quórum o quórum simples é mais fácil. Então, são essas regras que acabam entrando. Mas a gente não pode esquecer também que a gente tem como leis, assim, as leis são fontes do direito, não é? Os princípios gerais do direito são fontes, os usos e costumes, as analogias, e, enfim, todas essas questões também são fontes do direito, né? Outro dia eu tava falando com um conselheiro meu, ele falava assim, não, porque você às vezes quer trazer coisas para dentro do condomínio e que não está de acordo com a convenção e o regulamento interno. Eu falei, olha, é verdade, mas elas não são aquilo que a convenção não proíbe, ela permite. É igual, é diferente do Código Civil, é como se aproxima ao Código Penal, né? Para quem estudou um pouquinho de direito. Eu acho importante, vocês duas falaram nessa questão das analogias. Nós usamos muito a questão das analogias agora na pandemia. Sim, a jurisprudência, né? Que isso foi corroborado pelas decisões dos tribunais, né? A gente teve que tomar uma atitude rápida e isso foi corroborado pelos tribunais. São fontes do direito, ninguém inventou, né? Ninguém falou assim, vamos fazer agora aqui, vamos inventar uma coisa nova. A pandemia foi algo que foi novidade para todo mundo. Nós tivemos que trocar o pneu do carro com ele em movimento. E para o judiciário também foi bastante diferenciado, porque ninguém tinha nenhum julgado a respeito disso, ninguém tinha um entendimento sobre isso. Foi se criando pelas regras sanitárias, respeitados os princípios, né? Princípios constitucionais, princípio da biossegurança, princípio da dignidade da pessoa humana. As pessoas falam assim, mas princípios são fontes do direito, princípios são utilizadas no nosso mundo, sim. Eu acho importante isso que você colocou, Vanessa, até porque a gente vivenciou isso, a gente sabe que vários outros colegas também, nesse período de pandemia, principalmente no início, é que nós tínhamos aquele condômino que era contrário a qualquer tipo de restrição, como o fechamento das áreas comuns, não sei o que e tal. Não, mas porque isso não está na convenção, isso não é permitido e tal. Só que o que a gente viu depois? O judiciário, o poder judiciário se manifestando dizendo, não, isso é o direito à vida, as pessoas têm direito à vida. Então, isso é uma ameaça que está aí presente. E o judiciário, de forma quase que... E aí, onde é que está o direito à vida? Na Constituição Federal. Acho que até para exemplificar aqui o que o Rogério perguntou, para dar uma resposta exemplificativa, né? Para ficar mais palpável para aqueles que não estão inseridos no mundo. Por exemplo, você tem um Código Civil que limita a multa em 2%. Eu não posso ter uma convenção que tenha uma multa por atraso de condomínio de 20, de 3, de 4. Existem convenções anteriores e ela perde, a lei essa regra fica sem valor porque é contra o Código Civil, certo? Aí eu vou lá no assunto que eu adoro. Proibir animais de estimação dentro dos condomínios. É contra a Constituição. Você está ferindo o direito de propriedade. Então, por mais que esteja em letras garrafais, aquilo não pode ser contra a Constituição Federal. Eu quero fazer uma volta agora.
Vamos começar de baixo e começar a subir. Então a gente pega aqui o regulamento interno, que está lá embaixo no esquema que vocês colocaram. Na hierarquia das leis. Isso, na hierarquia das leis. O regulamento interno pode ser alterado por maioria simples, desde que não haja impedimento na Convenção do Condomínio, ou no Código Civil, ou na Constituição Federal. Eu vou até mais para baixo um pouco. As decisões assembleárias. Exato, não consigo falar, nunca. Elas fazem parte do regulamento interno. Então, a sugestão que eu dou é que essas decisões perdidas, elas precisam estar em algum lugar, por exemplo, que seja um procedimento com entrega de mercadoria, com entrega de galão de água. Então, não pode entrar para entregar mercadoria, mas galão de água pode, porque a senhorinha de 120 anos não consegue carregar o galão. Isso foi aprovado em assembleia. Isso precisa estar em algum lugar incorporado, ou você tem um documento em que você pode, para facilitar a vida dos moradores, né? Continuando com o meu esqueminha aqui. Então, assim, o regulamento interno pode ser mudado por maioria simples, desde que não haja impedimento nas leis superiores. Se a convenção não dispuser ao contrário, né? A convenção, 2/3 na maioria, alguns unanimidade, desde que não existe... Não contraria com o Código Civil. E a Constituição. Que o Código Civil, assim, para quem trabalha com isso e não leu o Código Civil, a parte de condomínio, lá tem muita coisa. Você tá me lembrando um amigo seu. Porque no Código Civil... Lá tem bastante coisa. Tem muita gente que fala muita bobagem de lei de condomínio, de regra condominial, que não sabe, fazem analogia com outros tipos de direito, como direito de empresas de sociedade anônima ou de sociedade limitada. Não tem nada a ver. Existe um termo, uma parte específica para condomínio. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu me lembro de cabeça, eu não sou especialista nisso, mas peso de votação em assembleia. No Código Civil está escrito que é por fração ideal ou conforme convenção. Então, na convenção você pode colocar que é por unidade, sem considerar a fração. Se não estivesse ou conforme convenção, seria obrigatório ser por fração ideal. Não tem conversa. A lei é clara, entendeu? Então, assim, eu não sei, vocês já deve ter acontecido isso com vocês. Várias votações em que não se considera. Em que se desconsidera a fração ideal. Eu escutei uma vez de um gerente de condomínio, mas vai ser impossível fazer essa conta. Eu falei... Oi? Nunca apresentaram Excel para ele. Oi? Né? Não tem como você ignorar isso. Principalmente em condomínio, porque geralmente as unidades são todas do mesmo tamanho, a cobertura e o garden são maiores. Mas tem condomínios que o tamanho dos apartamentos é diferente. O condomínio que eu moro são 3 tamanhos diferentes, além das coberturas duplex, então, além das coberturas com sacada estendida. Quanto maiores os condomínios estão ficando, né, as construtoras precisam agradar a todas as demandas. Então eles colocam algumas opções ali. Tem condomínio de 18, tem condomínio que tem unidade de 18, de 30, de 50, de 60. E eles vão encaixando aquilo dentro do projeto. E isso precisa ser considerado. Você não pode fechar os olhos para isso, porque uma unidade de 18 metros quadrados equivale a metade do voto de uma unidade de 36 metros quadrados. Não, e você pode, assim, impugnar uma assembleia facilmente. Você não pode dar motivo para ninguém impugnar uma assembleia. Esse é um motivo... Eu lembro como se fosse hoje. A gente estava numa assembleia do condomínio que a gente mora, não sei se você vai lembrar disso. Empatou a votação para síndico. E eu falei, gente, mas essa senhora é da cobertura. A fração ideal dela é maior. Eu vou consultar. Vai consultar o quê? Não tem que consultar, gente. A nossa votação é por fração ideal. Se a fração ideal dela é maior, o voto dela vale mais. Com certeza. Mas é importante o que vocês estão colocando. Eu vou dar de novo como exemplo o condomínio que eu moro. Condomínio Clube, 7 torres, quase 600 unidades. São 3 tamanhos distintos, além daqueles que eu já mencionei. Na nossa convenção está explícito, até porque está em acordo com o Código Civil, de que o rateio das despesas é de acordo com a fração ideal. Mas, nas assembleias,
é por unidade. A gente votação vota por unidade. Então, não importa Ele se quis o cara ajudar o gerente. Não importa se o cara mora na cobertura duplex ou se ele mora num apartamento de menor tamanho. Ele tem o mesmo peso na Assembleia. Uns vão achar que é justo, outros que é injusto, mas aí, quer mudar isso? Tem que mudar a convenção. Ponto final. Gente, tá acabando o nosso tempo. Sempre acaba. Eu só quero deixar... Ele é um estraga-prazer. Só quero deixar mais uma coisa aqui. Esses quórums que são tratados de 2/3 ou metade, Maioria simples, maioria absoluta. É também de acordo com a fração. Não é por unidade, a não ser que isso esteja explícito na convenção. É isso. Ok? Então, se você vai mudar uma convenção de condomínio e precisa de 2/3, você precisa de 2/3 das frações ideais, e não 2/3 das unidades. Nem dos sempre presentes, né? Não 2/3 dos presentes. Nem sempre isso é igual. Prestem atenção. Bom, a gente vai ficando por aqui. Obrigado por ter ficado até agora com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, curta o nosso canal. Se você está procurando informação de qualidade, você está no lugar certo. Um abraço e até a semana que vem. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.